Não tenham medo desse processo. Quase 700 aeronaves foram importadas nos anos de 24 e 25 através do Porto de Vitória, no Espírito Santo, que é o estado onde você tem um benefício, o melhor benefício fiscal para a importação desse tipo de bem. E daí a gente consegue ter uma ideia do quão estratégico e oportuno é você importar uma aeronave ao invés de comprá-la aqui no Brasil. Sempre que um cliente me procura pedindo opções, naturalmente que eu tiro uma fotografia do mercado nacional e do mercado internacional naquele produto que ele está buscando. E conduzo ele para ele entender qual é o melhor negócio do mercado, né, de acordo com aquelas características e o budget que ele estabeleceu. Quase em 100% dos casos, as opções que estão no exterior são mais atrativas sob a ótica financeira, de aquisição. Mas aí vem aquela questão, mas demora muito para chegar. Gente, é óbvio que demora sim mais do que uma aeronave que está no Brasil. Mas esse processo, ele já com expertise que as tradings e as empresas de logística que trabalham junto com a gente têm, esse processo acaba sendo muito mais ágil, muito mais rápido do que costumava ser no passado. Uma aeronave no Brasil, entre a negociação, as tratativas, a assinatura de contrato, a inspeção de pré-compra, endereçamento daquelas discrepâncias que foram apresentadas na inspeção, no relatório de pré-compra, e a aeronave ir para voo, ou seja, após ser protocolada a venda junto à ANAC, são de 30 a 45 dias, se não mais, em alguns casos. Isso vai depender da complexidade mecânica e sistêmica da aeronave, né? Agora, quando a gente fala de uma aeronave no exterior, naturalmente que eu procuro instruir aos clientes que façam uma escolha por modelos mais novos, né? Até porque existe uma cultura de aviação diferente em cada região e, consequentemente, a qualidade das aeronaves também sofrem de acordo com essa variação cultural em relação à manutenção, à preservação das aeronaves. Então, via de regra, quanto mais novo, mais vale a pena. Em se tratando de uma importação onde a aeronave possa vir com meios próprios, mais interessante e mais próximo fica de uma aeronave que está aqui no Brasil, porque você ganha muito tempo, diferentemente do modal marítimo, onde você vai ter aí um aumento considerável no prazo. Mas a gente está falando de uma diferença de aproximadamente 25 a 30 dias de um modal para o outro, ou seja, de meios próprios para o modal marítimo. Existe também o modal aéreo, que pode ser, em alguns casos, a melhor opção, mas aí é caso a caso. O processo de negociação até a nacionalização de uma aeronave, ele não é muito diferente do que é aqui no Brasil. Ou seja, vai e vem de informação e de negociação, desde apresentação de proposta, abertura de conta em escrow, fechamento de câmbio, né, assinatura de contrato com a trading. Muitas vezes a empresa tem a ATCOTEP, ela pode fazer a importação, mas a gente sempre recomenda o uso da trading por conta do expertise, né, da segurança da operação, da transação. E nós prestamos toda a assessoria nessa parte contratual, do desenho do Purchase Agreement, né, no contrato de compra e venda, que é feito lá da mesma forma que é feito aqui. E aí a gente tem o relatório da pré-compra, mesma coisa, endereçadas as discrepâncias, nós vamos ter o closing, né? E aí a única diferença é que existe uma inspeção que deve ser feita por um inspetor da agência reguladora onde a aeronave é registrada, né, para ser feita a emissão do certificado de exportação dessa aeronave. Esse é o único processo que pode levar um pouquinho mais aí, entre 2, no máximo 3 semanas. Dificilmente leva mais do que isso. Se a aeronave não vier por meios próprios, ela precisa ser desmontada e colocada num container, para ser então coletada e colocada no navio e vir para o Brasil. Esse processo todo, ele leva em torno de 65 a 120 dias. Nossa, mas por que essa diferença? Estou falando de 65, uma aeronave que venha por meios próprios, ela não vai precisar ser desmontada lá e também não vai precisar ser remontada aqui. Então nisso a gente ganha tempo. E obviamente que também o tempo de deslocamento é mais curto do que pelo modal marítimo. Então a gente ganha aí de 30 a 60 dias, se a gente comparar um meio pelo outro. Agora, existem alguns casos em que, mesmo a aeronave podendo vir por meios próprios, fica mais interessante de vir por modal marítimo, porque você economiza horas de voo da aeronave. Então, cada caso é analisado pontualmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tenham medo desse processo. Vale a pena esperar um pouquinho mais, se você não tiver com urgência de uso do bem, se estiver preconizando pelo melhor ganho financeiro da transação, tá? Então, muita gente faz disso um negócio, importa a aeronave por um preço muito atrativo, chega aqui e revende, né, um ágil. Então, isso não é raro acontecer, a gente vê com bastante frequência. Quem começa nessa área acaba se apaixonando e fazendo porque desmistifica todos esses receios, percebe que é um negócio absolutamente seguro, quando bem feito, feito com assessoria certa, como nós fazemos aqui, estamos trazendo agora, por exemplo, um caso que é emblemático, super complexo, mas super seguro quando você tem pessoas
capacitadas para fazer, que é o caso de uma aeronave que nós estamos trazendo da Polônia, exportando através da Polônia, mas com registro ucraniano, ou seja, uma aeronave que está numa zona de guerra, ou estava numa zona de guerra. E nós estamos importando essa aeronave, um excelente custo-benefício para o nosso cliente, ele está super satisfeito, a aeronave está embarcando hoje no navio e, enfim, logo mais ela vai estar aqui e eu vou fazer conteúdo para vocês mostrando a chegada dessa aeronave. Estamos também negociando uma que está nos Estados Unidos para um outro cliente, estamos vendo uma que está no Canadá, enfim, estamos trabalhando e importando cada vez mais aeronaves aqui para o nosso Brasil, para o nosso mercado, para ele crescer robusto, pujante, gerando mais negócios, mais empregos e movimentando aí a nossa queridíssima aviação. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se você tem dúvida sobre o processo, quiser saber mais, faz contato aqui comigo. Bons voos e bons negócios!